Ancelotti, convoca imediatamente o Richard pra Copa do Mundo, tá? Pô, se o Richard não for pra Copa, eu nem assisto. Eu nem vou assistir o Brasil jogar. Assim, meus amigos, que partida espetacular de Richard. Sim, é claro que ele teve uma saída de bola no jogo que preocupou, saiu errado, ganhou o cartão amarelo. E depois, né, a bola bate no Richarlison, acaba botando ali, dando um carrinho, vamos que dizer, e a bola gerando escanteio. Ele sai mal, a saída de bola do Richard não é tão boa com os pés. Mas, cara, ele recompensa esse erro que ele cometeu no jogo, fazendo 2 defesas de pênalti. Então, assim, não foi uma partida brilhante do Ceará tecnicamente, de todos os jogadores, não foi. Teve muitos jogadores que entrou muito bem, que foi o caso do João Gabriel, que mudou a diferença do time, né? Que deu assistência. Então, assim, cara, muito boa a partida do João Gabriel. Ficar de olho nele e dar mais oportunidade. O Alano, que jogou muito bem. Claro que o primeiro tempo dele foi muito abaixo. O Wendel Silva, por raridade, e também Fernandinho, por raridade, jogaram bem. Então, assim, cara, um segundo tempo do Ceará que não foi o melhor dos melhores, mas foi eficiente. Essa é a palavra. Mas eu vou falar mais sobre isso detalhadamente. Então, assim, esse resultado hoje passa muito pelo Richard, pelo que ele fez na partida, e eu trago essa imagem aqui pra você. Pô, é ídolo incontestável o Richard aqui. É um jogador pra mim que, assim, é titular absoluto hoje no Ceará. É um jogador que veste muita camisa. E, assim, sobre falar sobre ídolo e jogador que veste muita camisa, vamos falar de Luiz Otávio? Entrou mal demais, cara. Assim, o Luiz Otávio, pra mim, chega no Ceará, com todo respeito, assim, é ídolo incontestável, tem a referência aqui, vestiu muito a camisa, mas, cara, hoje ele entrou errando tudo, cara. Fez um pênalti grotesco no segundo pênalti, assim também como o Richarlison também fez um pênalti grotesco. São 2 jogadores hoje que, pra mim, não deveriam estar mais no Ceará. São jogadores que, pra mim, são fim de ciclo. Vestiram muito a camisa do Ceará, representaram muito, mas, pô, chega, acabou, tá ligado? Então, assim, com todo respeito ao Luiz Otávio, eu espero que o Mozão dê mais oportunidade a ele. Porque, pô, hoje entrou fazendo cagada, essa que é a verdade. Um pênalti totalmente infantil do Luiz Otávio, fora a falta que ele fez, né? Sem necessidade ali perto da grande área. Então, assim, não dá pra mim. O Luiz Otávio é um jogador que já tá muito velho. Pô, quando ele corre arrastando o joelho. Pô, não dá, pô. Chega, mano. Tá ligado? Sei lá, bota um cargo pra ele ali no clube e tal. Mas, pô, como jogador, não dá mais. Tem que aceitar a realidade. Não dá mais. Agora vamos pra escalação. Uma escalação totalmente diferente do que o Ceará veio. Que foi com o Richard no gol. Lateral direito com Alex Silva, até por sinal não fez um mau jogo, mas pô, 2 cruzamentos horríveis que ele tentou. Então, assim, foi um jogo minimamente ok. Então, assim, talvez seja o jogo dele menos pior que ele fez na temporada dele aqui no Ceará. É isso aí, o que o Alex Silva entrega. Dupla de zaga com o Éder e o Luizão, lateral esquerdo, o Sanches, que, pô, o que esse cara veste a camisa é brincadeira, pô. Então, pra mim, hoje ele é o titular da lateral esquerda, tá? Orienta e tal, não fez aquele jogo, mas, pô, tem um jogador hoje dentro de campo que veste muito a camisa, pode ter certeza que vai ter minha aprovação e eu vou gostar desse cara, né? Porque, pô, aquele jogador que veste muita camisa, entrega o que, pô, eu não acho ele mal tecnicamente, que nem às vezes é o Fernando. Então, pra mim, hoje ele é o titular da lateral esquerda. O trio de meio de campo ali com o Júlio César, só que o Júlio César às vezes voltava para formar um trio, né, ali na zaga, tá, os 3 zagueiros. Então o Júlio César está sendo improvisado ali de volante. Júlio César, Richarlison, que fez um pênalti muito desnecessário, não sei o que ele passou ali na cabeça dele. E Juan Alano, que o primeiro tempo dele foi muito apagado, mas o segundo tempo, depois vamos falar. E agora o ataque com muitas mudanças. O Moça botou aqui essas peças, né, que se destacaram no último jogo contra a Ponte Preta, exceto o Melk, né, que não entrou, mas os 2, Júlio e Mateuzinho,
Júlio de centroavante, Matheus na ponta esquerda e Melk na ponta direita. Não foi uma partida melhor do Melk, nem também do Mateuzinho, errando tudo. Também do Júlio, nada demais. Mas são jogadores que, Melk e Júlio e Sanches, que entraram muito bem no último jogo. Então, o Moza dá essa oportunidade. É um técnico que coloca em campo aqueles jogadores por mérito. E é isso que eu quero ver. Esses jogadores estão entregando muito, jogaram bem o último jogo. Então, a próxima escalação, esse cara tem que estar titular. Então foi o caso aí, né, do Sanches, foi o caso do Juan Alano também, né, que jogou muito bem no último jogo. E hoje recompensou também com 2 gols. Júlio, Mateuzinho. Então, foi esses jogadores que jogaram muito bem no último jogo contra a Ponte Preta. Então, assim, gostei muito da partida hoje do Ceará. É claro que poderia ser melhor, mas comparado aos últimos jogos que o Ceará vinha fazendo, melhorou muito. Então, espero que continue nesse ritmo. E assim, o primeiro tempo do Ceará que, minha nossa, né, deu sono, essa que é a verdade, tanto do Cuiabá, tanto do Ceará e tal. O Cuiabá teve uma grande chance assim, que foi gerada por causa do erro de saída de bola com o Richard, né, com os pés. Então, essa foi a grande chance assim, do jogo no primeiro tempo. Não teve uma grande chance assim que pudesse causar o gol e tal, não teve no primeiro tempo. Então foi um primeiro tempo que as equipes se estudavam e pareciam que estavam satisfeitas com o empate, parece que queria ficar com o empate. Então um primeiro tempo muito abaixo de todas as duas equipes, não tinha ofensividade do Ceará, um ataque completamente nulo. Meio de campo assim sumido, então ficava mais ali naquele jogo defensivo. É claro que hoje nós precisamos muito de volantes, está totalmente claro hoje no Ceará que precisamos de volante. Eu espero que essa diretoria traga, né, na segunda janela, porque hoje nós tem poucas peças, né? Melk lesionado, o Dieguinho lesionado, então, embora o Dieguinho já esteja quase voltando, né? Então, assim, temos que buscar volantes. E principalmente centroavante, né, na segunda janela. Centroavante, para mim, tem que buscar 2 pontas. Mas é isso. Agora sim, vamos pro segundo tempo. O segundo tempo que o Ceará melhora. O segundo tempo que o Ceará faz um jogo eficiente. E que eu gosto desse jogo. Então, assim, E sim, quase que eu me esqueço, perdão, rapaziada. Né, o pênalti do Richard, que é o Richardson, né, que faz um pênalti totalmente cabaço, né, totalmente assim, e nossa, pra que esse pênalti, né, que o Richardson fez, que eu vou trazer aqui pra vocês, eu tenho que trazer, obviamente, né, o pênalti que o Richard defende, que, o Richard vai pro canto e acaba deixando o pé, cara. Que defesa do Richard, é um jogador que veste muita camisa. É claro que com os pés não é muito bem, mas é um jogador que pode ter certeza que vai vestir muita camisa, que vai entregar, que vai estar sempre ao lado do clube. Um jogador que, assim, hoje é ídolo incontestável. E, tem que ser cada vez mais respeitado no Ceará Esporte Clube, chega a ser totalmente loucura as pessoas que botam a culpa no Richard, o que hoje está acontecendo, ou querem colocar o Richard fora da escalação, sei lá, loucura, mano, loucura. Pra mim o Richard só sai da escalação, assim, de ser utilizado uma lesão, que Deus me livre, somente, cara. Pra mim o Richard hoje é titular. Bruno, Jorge, não veste a camisa como ele veste, não calça a chuteira do Richard. Então, assim, muito boa a partida do Richard de hoje, muito boa mesmo. Não é à toa que foi premiado, né, com 2 pênaltis que ele faz sensacionais, né, cara. Muito bom o Richard. E agora vamos pro segundo tempo. O segundo tempo do Ceará, que o Ceará melhora. É claro que eu falo de melhora, que domina mais o jogo, vamos que dizer. Um jogo que o Ceará tem mais um poder ofensivo. É claro também por causa das trocas, porque o Melk não volta pro segundo tempo, que, né, acaba o Moza tirando o Melk. E assim, vou trazer aqui o gol para vocês. O gol do Ceará é gerado
com um baita passe, apesar de não vai mostrar no vídeo, foi do João Gabriel, que, pô, entrou muito bem, cara, entrou muito bem mesmo, um lançamento pro Fernandinho, acaba encontrando o Fernandinho muito bem, o Fernandinho acaba fazendo uma jogada, assim, boa, o que, tipo assim, é muito raro, e o Fernandinho acaba encontrando muito bem o Wendel, e o Wendel encontra o Juan Alano na grande área ali, ó. Então, o Alano acaba ali só tocando pra bola de banda, né, tranquilamente, e assim fazendo o primeiro gol do Ceará no jogo aos 25 minutos. Então o Wendel entrou muito bem, entrou bem demais, Fernandinho entrou bem também, mas é claro que precisam mudar e assim, buscar contratações, não pode se iludir pelo que tais jogadores fizeram hoje na partida. Claro, eu não sei, né, se continuarem mantendo esse nível, mas pô, está totalmente claro que hoje precisamos de pontas, volantes e de um 9. Hoje nós não temos um 9 diário, um 9 fixo, então tem que buscar isso o quanto antes. Pronto, o Ceará faz esse gol e assim, um gol muito importante. O Ceará controla ali o jogo, faz o seu jogo e agora o Ceará consegue fazer mais outro gol. Assim, o que é muito difícil no segundo tempo. Novamente o segundo tempo do Ceará é muito ruim. Então, o Ceará acaba fazendo outro gol, onde o João Pedro encontra muito bem. O Wendel faz ali, né, um passe fake e tal, se o Vini quer tocar na bola, mas acaba deixando passar e contra o Juan Alano. E o Juan Alano, dentro da grande área, faz 2 gols, que jogou muito bem no segundo tempo. Então, assim, pô, me surpreendeu o Ceará fazendo 2 gols, né, com passe do João Gabriel, né, o João Gabriel jogou muito, cara. Então, que nem eu falei no começo, tem que ficar de olho nele, quem sabe ser uma opção aí, já de titular, testar mais ele, né, dar oportunidade. E esse jogo foi um jogador que foi testado por muitos jogadores da base, né? Apesar de não ter atuado muito, né? Vestindo a camisa do Ceará, o Sanches, que hoje está vestindo a camisa do Ceará, voltou e vem jogando bem. O João Gabriel, o Júlio e o Melk. Então, 4 jogadores aí que é da base do Ceará entraram, né? Então, isso mostra um ponto positivo e também mostra um ponto negativo. O ponto negativo é que, assim, precisamos de contratações. Se nós não utilizasse tanto esses jogadores da base, é porque nosso time estava muito bem montado e estaria totalmente concentrado. Então, o Moza procura possibilidades ali de entregar um futebol convincente, um bom futebol, então acaba utilizando a base, jogadores que têm fome de vencer, o que hoje tem jogadores aí que não tem essa fome para vestir a camisa do Ceará. Então esse foi o caso do João Gabriel. O João Gabriel hoje entrou muito bem, cara, jogou muito, querendo o jogo, com bons passes, como vocês estão vendo aí. Então, cara, dar mais oportunidade pro moleque, jogou muito. Então assim, o Ceará tem esse segundo gol, mas o que o Luiz Otávio acaba fazendo um pênalti totalmente infantil. Não vai ter o lance aqui, mas cara, o Luiz Otávio faz um pênalti muito infantil, assim como o Richardson. E foi pênalti, essa que é a verdade. E o que? O Richard faz outra defesa espetacular. Faz uma e faz mais outra no rebote. Cara, assim, o Richard é sensacional, cara. Eu não tenho palavras para descrever o quão esse cara... Pô, é referência no clube. Eu amo o Richard, eu amo demais. É um cara assim que eu sou fã e tenho totalmente admiração, porque um cara que veste a camisa do time que eu torço, cara, assim, chego a me orgulhar, cara. Chego a me orgulhar. Então, incrível, cara. Incrível mesmo. É um jogador que veste demais a camisa, totalmente identificado com o clube. Torcedores de hoje que pedem ele fora do Ceará chega a ser totalmente ingratidão. Então, Richard hoje jogou muito. Ele, Juan Alano, João Gabriel, esses 3 jogadores, pode ter certeza que foram um destaque da partida, assim. Então, é muito bom ver o Moza dando oportunidade para esses garotos da base, quem sabe para futuramente, né, usar esses garotos da base como um ativo, que é o caso do Melk, é o João Gabriel, o Júlio. Então é interessante, cara. Já que não pode contratar, vai ter que usar a base, mano, tentar buscar alguma coisa ali, né, para mudar esse ritmo de jogo. Também lesão, que o Ceará acaba sendo prejudicado, a lesão do Zanocelo vai ficar um mês fora por aí, então uma baita perda.
Então é isso, rapaziada. Esse foi o jogo do Ceará, nossa primeira vitória na Série B. Uma vitória de extrema importância. E assim, que continue, né, nesse bom nível, melhorando a cada jogo. E é isso, rapaziada. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto. Valeu!